Muito bom dia a todos. Hoje, 16 de setembro, segunda-feira, exatamente 8 horas e 20 minutos, eu venho com informações, tá, pessoal, sobre o STF. Tá rolando mensagens, divulgações que não é verdade sobre a quebra de sigilo bancário no Brasil. Então, o STF não decretou o fim do sigilo. Entenda, então, o que aconteceu, tá? O Supremo Tribunal Federal, né, que é o STF, decidiu pela constitucionalidade da obrigação de instituições financeiras fornecer dados de clientes aos fiscos estaduais. Notícias falsas circulam na internet afirmando erroneamente que a decisão do Supremo acabaria com o sigilo bancário. Na verdade, a decisão do Supremo reafirma o compartilhamento de informações financeiras para fiscalização tributária, sem prejuízo do sigilo bancário, que continua sendo um direito fundamental. Os ministros da Corte decidiram em julgamento pelo plenário virtual na última sexta-feira pela constitucionalidade do dispositivo de compartilhamento de informações estabelecido pelo Convênio CONFAS-ICMS número 134, firmado em 2016. O placar final foi de 6 votos a 5. O compartilhamento dessas informações é feita para fiscalização de pagamentos de impostos sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços. A ação foi ajuizada pelo Conselho Nacional, que argumentava que o convênio é inconstitucional, pois conferiria ao CONFAS a competência para mitigar o sigilo bancário dos clientes da instituição financeiras. A ministra e relatora do caso, Carmen Lúcia, votou pela validade da norma, considerando que ela visa o aperfeiçoamento da atividade fiscalizatória das fazendas estaduais, além da responsabilidade de manutenção do sigilo ser transferidas das instituições para as autoridades fiscais. A administração tributária dos estados e do Distrito Federal é imposta a tarefa de manter os dados das pessoas físicas e jurídicas fora do alcance de terceiros, utilizando-os de forma exclusiva para exercício de suas competências fiscais, afirmou Carmen Lúcia. O sigilo bancário permanece como um direito. O sigilo bancário é um direito fundamental implícito na Constituição Federal. Quando se menciona o direito à intimidade e à vida privada no artigo 5º, inciso X, além de ser protegido por leis infraconstitucionais, como a Lei Complementar no 105 de 2001, Leandro Roesler, advogado tributário e sócio do RMS Advogados, aponta que a decisão do STF não deve ser confundida com o fim do sigilo bancário, considerando que o julgamento apenas admitiu, em conformidade com a legislação vigente, a possibilidade das administrações tributárias estaduais terem acesso a informações financeiras, desde que com o objetivo específico de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias. A transferência desses dados para os órgãos fiscais não representa uma quebra de sigilo bancária generalizada ou indiscriminada,
mas um mecanismo legal e limitado de fiscalização, preservando o sigilo dentro da administração tributária e impedindo a divulgação pública ou uso para finalidades estranhas à fiscalização fiscal. O especialista acrescenta que a decisão do STF não permite o acesso irrestrito e ilimitado aos dados bancários dos contribuintes, mas um acesso circunscrito à administração tributária e atualizado exclusivamente para fins fiscais, além de ir de acordo com a jurisprudência da própria Corte a partir do julgamento do recurso extraordinário 601-314, em consonância com o voto da ministra Carmen Lúcia Roesler, também aponta que a Lei número 5.172 de 1966, no artigo 198, estabelece que as informações fiscais obtidas pela Fazenda Pública devem ser protegidas por sigilo, sendo vedada a divulgação desses dados, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. Dessa forma, segundo o especialista, não há fim de sigilo bancário ou acesso irrestrito a informações financeiras, mas da confirmação de constitucionalidade de uma norma de flexibilização controlada. O ICMS é uma das principais fontes de arrecadação tributária no âmbito estadual. Sendo um imposto de competência estadual, os estados têm a responsabilidade de garantir o seu recolhimento e fiscalização. Roesler aponta que a crescente utilização de meios de pagamentos eletrônicos como o Pix, cartão de crédito e débito tem aumentado a complexidade da fiscalização por parte dos estados que tentam combater a evasão fiscal e a sonegação de impostos. Risco de vazamentos de dados. Os especialistas acrescentam que a transferência de dados bancários, mesmo que para autoridades fiscais, pode suscitar preocupações quanto ao risco de vazamento de dados. Ainda assim, é necessário destacar que a legislação brasileira, bem como o entendimento dos tribunais superiores, impõe uma série de garantias legais e salvaguardas que visam justamente mitigar esses riscos, assegurando a proteção dos dados pessoais e sigilo fiscal, disse o advogado. Dentre elas, Roesler destaca a Lei Complementar no número 105 de 2001, que regula o sigilo bancário, a sujeitar a administração tributária a rigorosas obrigações de sigilo e proteção dessas informações, especialmente em seu artigo 1. Apesar das garantias legais, é inegável que o risco de vazamento de dados ou de uso indevido das informações por partes dos agentes públicos existe. A jurisprudência do STF, ao permitir o compartilhamento de dados financeiros para fins de fiscalização, impõe uma série de limites e responsabilidades à administração pública. Então, pessoal, essas são as informações, pois tem me chegado também, perguntas sobre isso, se influencia sobre os nossos pagamentos. Então, essas são as notícias sobre essas informações nas redes sociais que está acontecendo. Então, tenho também mais uma mensagem de orientação, do alto para vocês. Inverti a ordem, em outras situações eu falo, uma orientação para quem crê também na palavra, de como é uma orientação mesmo, de como nós seguir as nossas vidas, mediante a todas essas situações onde a gente aguarda os nossos recebimentos, entre outras situações particulares de cada
um, né, de vocês. Então, não duvide, Deus pode tudo, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo, dobre inconstante em todos os seus caminhos. Quem vive em dúvida, vive atormentado. Isso a gente bem sabe, né, pessoal? Isso porque aquele que alimenta a dúvida não consegue decidir de que lado está. Como não tem certeza de nada, nenhuma das opções que passa por sua cabeça lhe dá paz. A Bíblia compara aquele que duvida à onda do mar, que se agita um lado para o outro de acordo com o vento. E que vento é esse? A opinião dos outros, as notícias, as circunstâncias, a sua própria imaginação e outros fatores. E ela também é direta quanto ao resultado. Esta pessoa não alcançará nada do Senhor, pois tem ânimo dobre e é inconstante em tudo que faz. Porque na vida espiritual não pode haver dúvida, porque a forma de nós nos relacionarmos com Deus é através da fé. E a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Sem fé é impossível avançarmos na nossa vida com Deus. Nós, filhos de Deus, vivemos pela fé. Mas ter dúvida é normal do ser humano. Sim, todos nós somos tentados a duvidar de Deus, dos planos que Deus tem na nossa vida, sobre nossas atitudes, sobre será que vai dar certo, mas cabe a nós assumir se cremos nele ou não. E como então nós devemos agir no momento em que a dúvida aparece? Devemos nos posicionar com o que Deus disse e manda, daí a dúvida vai embora. É uma luta, né, pessoal? Sabemos sim, pensamentos em que prevalece o lado que estiver mais fortalecido. É por isso que a única forma de firmarmos a nossa fé é através de renovação da nossa mente na palavra de Deus. Como diz Romanos 12:2. Enquanto o inimigo se beneficia das dúvidas que tentam nos fazer pensar de forma meramente natural, Deus depende da nossa fé para nos abençoar. Então, por isso, gente, eu encerro aqui, né? Que não caia nessas armadilhas, mas escolha se firmar na palavra de Deus todos os dias, descartando as muitas hipóteses, né? E ficando somente com o que Deus diz a vocês. Muito obrigado por ficarem até aqui. Se gostaram das informações, aproveita, curte para dar aquele incentivo no nosso canal, compartilha, tá, pessoal? E que Deus abençoe a todos nesse início de semana, nessa segunda-feira, que a gente esteja positivo, firmados na fé, com todas essas informações, mas crendo na promessa e no decreto de Deus na vida de cada um de nós. Um abraço a todos, sigam em paz nesta semana que se inicia.